Olá, começando mais um Falando de Saúde. O tema de hoje será anticoncepcionais de longa duração. E o entrevistado, Dr. Maurílio Palhares. Dr. Maurílio Palhares, que honra tê-lo aqui no Falando de Saúde. Seja bem-vindo. Sempre um prazer voltar, Cláudia. Doutor, vamos falar então sobre os benefícios, dos anticoncepcionais de longa duração. Nome chique, né? Chique, né? Isso é um tema bem moderno. É o que a gente tem de melhor hoje em dia de anticoncepcional. Talvez para quem já tenha procurado isso, tem uma sigla chamada LARC, L-A-R-C. Isso em inglês significa anticoncepcionais reversíveis de longa duração. Quer dizer, eles são reversíveis e dura muito mais tempo que o anticoncepcional comum. Doutor Maurílio, e quais os tipos dos anticoncepcionais de longa duração? São 3 tipos principais. O DIU de cobre, o DIU Mirena, que é o DIU de hormônio, ou o Implanon. Até trouxe aqui para mostrar. Ai, tem um aí, doutor, mas é grande isso? Esse é o Implanon, ele é realmente do tamanho de um palito de fósforo. Esse aqui a gente coloca embaixo da pele do braço, mais ou menos, dá licença, como se fosse aqui a parte interna. Certo, a pessoa sente isso no braço como se fosse o tendão da mão, assim, que a gente sente embaixo. Ela vai sentir embaixo da pele. É muito tranquilo, então? Super tranquilo. Para colocar é praticamente indolor. Se a pessoa, de verdade, se a pessoa não estiver olhando, ela vai sentir só a anestesia local inicial e depois ela não percebe que a gente colocou. É simples assim. A outra ferramenta que eu trouxe é o Mirena, que é o DIU de hormônio, famoso. É mais fácil a gente ver com a mão, né? Então tem aqui. Esse é o aplicador, tá? O Mirena é só isso aqui mesmo. Também é bem pequeno. É muito pequeno, gente. Eu tinha maior curiosidade de saber, doutor. É só esse daqui? O DIU de cobre eu não trouxe, mas ele é parecido, é o mesmo tamanho. Muda algumas características do funcionamento, né? Doutor, isso é colocado no consultório, centro cirúrgico, como que funciona? Essa é uma pergunta boa. Eu, pessoalmente, eu coloco tudo no consultório. É um procedimento que é muito bem tolerado. Mesmo o DIU, que ele é colocado dentro do útero, eu coloco uma anestesia local, eu faço um ultrassom no consultório antes de colocar, para medir o útero, ver a posição. Isso minimiza o risco de, por acaso, colocar errado. E eu mostro de novo, depois de colocar para a paciente, ela já sai dali sabendo que está no lugar e que está com funcionamento. Eu costumo perguntar para toda paciente, logo depois de colocar, se ela preferia ter ido para o hospital ou não. É raríssimo. Não, né, eu devo ter colocado, sem exagero, uns 60 mais ou menos DIU no segundo semestre do ano passado. Certo. Só 2 pacientes falaram que preferiam ter ido para o hospital. E essas 2 eu orientei e falei que sabia que elas iam ter mais dor, mas elas preferiram. Uma porque tinha medo da anestesia, certo. Outra porque tinha trauma de hospital. Olha só. A gente deixa para colocar no hospital alguns casos específicos. A pessoa, por exemplo, que tem pânico de ser examinada, a pessoa que foi abusada ou estuprada, por exemplo, né? Algumas que não conseguem. E pessoa que tem o colo muito fechado, que a gente teria que dilatar. Mas isso a gente consegue perceber no consultório, antes de realmente fazer o procedimento. Aí nessas a gente coloca no hospital, mas é raro. Doutor, e quais as vantagens da paciente usar os anticoncepcionais de longa duração em virtude aos anticoncepcionais comuns? Esse acho que é o ponto principal. Os 2 que eu mostrei, tanto o Mirena quanto o Implanon, eles são feitos só de progesterona. Se você for ver o anticoncepcional comum, o comprimido, tanto o comprimido quanto as injeções, ou adesivo, anel, tem muita gente que nem sabe que existe, eles são o que a gente chama de combinados, quer dizer, eles têm progesterona e estrogênio. O hormônio que funciona para proteger e evitar a gravidez é a progesterona. O estrogênio ele só está ali para controlar o sangramento, mas é o estrogênio que dá a parte ruim. Então, tanto o Mirena quanto o Implanon, como eles são só progesterona, eles têm 2 características importantes. Eles não aumentam em nada o risco de trombose, porque não tem estrogênio, né? Sim. Então a gente usa para quem já teve infarto, para quem já teve derrame, por exemplo, para quem tem trombofilia, para quem tem risco de trombose, ou simplesmente para a mulher comum, que não quer e não aceita o aumento do risco de trombose, que todo anticoncepcional combinado faz a pessoa ter mais chance de trombose. Isso é uma coisa cada vez mais importante, né? Pessoas mais obesas, mais sedentárias, tabagismo, né? Outro ponto é que o estrogênio é quem dá a maior parte dos efeitos colaterais. Então, por exemplo, a pessoa toma anticoncepcional de comprimido, às vezes porque quer melhorar a pele. Qual que é o mecanismo disso? O estrogênio reduz a testosterona. Então a pessoa vai ter menos testosterona, ela tem menos oleosidade e menos espinha.
mas ela também tem menos libido, mais celulite, menos resposta à quantidade física. Então, cada custo tem o seu, cada benefício tem o seu custo, né? Sim. Então, com a pessoa com anticoncepcional comum, ela perde muita libido, perde disposição, aumenta a celulite, às vezes ela não sabe que é pelo anticoncepcional. Por exemplo, pessoa que tem muita atividade física, na academia, por exemplo, quando a gente coloca um método só de progesterona, ela percebe uma melhora importante na libido, sem aumentar os riscos, né? Então ela tem mais benefício. A outra questão é que tanto Mirena quanto Implanon, eles têm uma grande chance de reduzir e controlar o sangramento. Isso é variável de uma pessoa para outra e vai ter um período de adaptação que dura mais ou menos uns 2 meses, que ela vai ter um sangramento, manchinhas, quase que diário. Passou dessa fase, a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, mas tem maneiras da gente melhorar esse período. Passou da fase de adaptação, com o Mirena, mais ou menos 6 em cada 10 ficam sem menstruar. Que maravilha isso! E 3 em cada 10 ficam sangrando um pouquinho de vez em quando. Tem algumas que sangram todo mês, mas é raríssimo quem tem que tirar por sangramento. Mesmo naquelas que acham que tem que tirar, a gente pode fazer um bloqueio hormonal adicional e aí ela fica sem menstruar. O Implanon é mais ou menos um pouco menos do que o Mirena. 40% ficam sem menstruar e 30% ficam com escape de vez em quando. Então assim, a gente não pode prometer que a pessoa vai ficar sem menstruar. Sim. Mas eu posso prometer que ela vai sangrar muito menos e por muito menos tempo do que com outros métodos. Mas isso é maravilhoso, É maravilha. Né, doutor? É muito raro quem não gosta muito, sabe? Sim. A maioria das pessoas amam e ficam pensando, por que eu não usei isso antes? Doutor, e qual a taxa de falha deles e a eficácia também? Bom, esse acho que é o ponto principal. A taxa de falha é a menor que existe. Só para você ter uma ideia, pergunta até para o pessoal que está observando a gente, quanto que vocês acham que é a falha do comprimido comum? Todo mundo pensa que é tipo 1% ou 1% de falha é o 99% de eficácia que o pessoal fala, né? E quanto que é, doutor? Essa taxa de falha, 1% do comprimido, isso é para pesquisa. O pesquisador vai lá todo dia, coloca o comprimido na boca da paciente, toma, anota o horário, então não esquece, não falha. Tomou algum medicamento que interfere, sai da pesquisa. Sim. Teve náusea, vomitou ou diarreia no mesmo dia ou no dia seguinte, sai da pesquisa. Aí nesse cenário, que é impossível, a falha do comprimido é em torno de 1%. Sim. Na vida real... Tudo muda, né, doutor? Na vida real é em torno de 8%. Quer dizer, cada 100 mulheres tomando só anticoncepcional de comprimido, 8 em um ano estão grávidas, mesmo tomando do jeito que ela acha que está certo. Isso, assim, hoje em dia é considerado uma taxa de falha muito alta. Evitar, por exemplo, gravidez na adolescência ou pessoa que já tem risco, né, que deveria estar evitando de maneira mais eficiente. A laqueadura também não é isenta de falha. Pra você ter uma ideia qual que é a taxa de falha da laqueadura, é 5 falhas em cada 1.000. Então, 1.000 pessoas que fizerem laqueadura, no final de um ano, 5 engravidaram. Uau! É pouquíssimo, né? É 0,5%. Sim. O Mirena, que é o DIU de colocar dentro do útero, ele falha 5 vezes menos do que a própria laqueadura. Então, assim, se a pessoa acha que ela estaria prevenida com a laqueadura, com o Mirena ela está 5 vezes mais prevenida. O que acontece? A taxa de falha do Mirena, se você colocar 1.000 pessoas, em um ano, uma engravida. É raríssimo. Com o Implanon é ainda melhor. O Implanon é 10 vezes menos falha do que a laqueadura. Então, o Implanon, a taxa de falha dele é 1 em 5.000 pessoas. Ou seja, não falha, tem problema. Eu costumo brincar que a única maneira de você estar mais protegida é você ter relação com mulher. Aí não engravida mesmo, nunca. Aí é seguro, né, doutor? Doutor, mas assim, são informações importantes, né? E é claro que sempre uma entrevista, a gente deixa isso bem claro aos pacientes, que a entrevista não é uma consulta, né? Quer uma consulta, tem que agendar no consultório, tem que ver realmente, né, se é o melhor adequado para a pessoa, a gente tem que avaliar cada caso, né? Exatamente. Ou até outras indicações. Por exemplo, o Mirena e o Implanon, eles podem ser usados para controle do sangramento, mesmo que a pessoa não precise de anticoncepção. Tem um dado interessante do Mirena, cada 10 pessoas que teriam indicação de fazer cirurgia por sangramento, ou prolongado, ou de muito volume, se a gente colocar um Mirena, no final de um ano, 7 desistiram ou não precisam mais fazer cirurgia. Olha só, que notícia boa. Dr. Maurílio Palhares, muito obrigada pela sua presença aqui no Falando de Saúde e até em breve. Eu que agradeço, sempre à disposição. Gratidão. E a vocês que nos acompanharam em mais deste Falando de Saúde. Ficou em dúvidas ainda sobre qual anticoncepcional escolher? Agenda uma consulta.
Obrigada pela sua companhia e até o próximo.